Oi pessoal, estou aqui para realmente ler o que tem na parte introdutória, a explicação, o objetivo do livro, diferentes histórias com a mesma origem, para vocês entenderem um pouco melhor. Então vou ler integralmente para facilitar o entendimento por parte de vocês. Naquele momento em que decidi escrever o livro Agnello Blu, tipo sanguíneo italiano, sem pretensão alguma, deixei um item aberto denominado Sua História. Não imaginava que após 3 meses estivesse publicando outro livro, que me orgulha muito. Poder deixar registrado e compartilhar histórias de pessoas comuns que possuem a descendência italiana e que colaboraram para esse fato. Aqui está a razão desse livro, isso mesmo, nossas histórias. A minha, a sua, a de seu pai, sua mãe, de seus nonos, bisnonos, da sua família. Ou quem sabe do seu filho, cônjuge, ou até de um parente seu, conhecido ou colega de trabalho. Nessa primeira edição conta parte de 7 histórias de descendentes italianos. São diferentes histórias com a mesma origem. Sim, a origem italiana, mas cada qual com sua história e com muitas experiências. Todos sabem dos nossos antepassados que viveram lá na Itália. Vieram para o Brasil e se direcionaram para determinados estados e cidades. E que essas histórias são registradas e públicas. Mas a partir daí, onde estão as demais histórias? Ou melhor, a minha, a sua, a da sua família. Vamos acabar esquecendo-as? E como ficarão nossas gerações futuras? E o legado dos nossos antepassados e o nosso? Histórias se conectam com a história fará a conexão com outras histórias. Fatos e acontecimentos registrados por você beneficiarão, com certeza, um ou outro seu parente, ou então pessoas que você não conhece. Por algum motivo, sua história faz parte da história dessa pessoa. Parte da história que talvez você desconheça ou possua pouca lembrança. Poderá ser complementada por outro parente ou conhecido e assim ser uma história completa. Existem muitos livros publicados contando as histórias de famílias de descendentes italianos. São excelentes livros, que nos fazem voltar ao tempo e reviver o que os nossos antepassados viveram. Entretanto, tais livros acabam sendo muito específicos e tornam-se, na maioria das vezes, servindo somente para os membros familiares e alguns conhecidos. E o tempo e a dedicação para escrever um livro inteiro. Este livro destina-se a nós, que somos pessoas comuns de descendência italiana, que desejam deixar registrada nossa história e nosso legado, honrar nossa origem, dar continuidade ao que os nossos antepassados nos deixaram e às futuras gerações. Com certeza você já pensou em escrever um livro e provavelmente ficou em dúvida sobre o tema. Também deve ter dito que a sua história daria um livro, e eu acredito que sim. Mas então, qual o tema que você mais tem conhecimento? Você sabe muito bem que a resposta é a sua própria história. Quantas histórias de sucesso, superação, alegria, de exemplos. Mas e daí? Quem se interessará pela sua história de vida? Com certeza seus parentes, as pessoas que fizeram parte da sua história e os descendentes italianos. Sim, fazer parte dessa comunidade para continuarmos as histórias dos nossos antepassados, para manter e aumentar ainda mais a nossa conexão de nossa origem. Então vamos juntos, para você ver como é fácil. Entenderá melhor os detalhes e o procedimento para fazer parte dessa comunidade de descendentes italianos e assim criarmos um livro com a maior quantidade de histórias verdadeiras do mundo. Primeira coisa que deves ter em mente: melhor feito do que perfeito. A segunda é: quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Isso mesmo, não existirá um momento perfeito para realizar qualquer coisa na vida. Poderão existir momentos adequados e com boas circunstâncias, mas não perfeitas. Somente o imperfeito evolui e assim sejamos imperfeitos e vulneráveis. Talvez você escreva e depois verifique que faltaram informações, ou ainda a ordem cronológica não estava totalmente certa. Isso aconteceu comigo também. E por isso vais entender o formato do livro, dividido em 3 etapas. Primeira, contar pelo menos parte da história dos teus antepassados. Quem são eles? De onde vieram? Onde moraram? E outras informações que achares relevantes, com o objetivo de comprovar que você realmente é descendente de italianos. Terá somente textos e exatamente 10 páginas. Formato A4, letra Arial, tamanho 13, margem superior e inferior 2,5 cm, margem esquerda e direita 1,5 cm. Faça tudo por partes. A primeira etapa é simplesmente escrever ou narrar sua história.
Uma dica é ir em um ambiente calmo e que ninguém perturbe. Relaxe e se concentre. Reserve 15 minutos por dia e pronto! Comece a escrever ou narrar o que vem na sua cabeça. No caso, narrar é uma maneira mais cômoda e utilize o seu celular para isso. Ligue o gravador de voz e comece a narrar a sua história e depois a coloque no papel. Como já possui sua história escrita, comece então a organizar o material em relação às situações, às pessoas e à sequência cronológica, ou o período mais provável que ocorreu. Considerando que você venceu a primeira etapa, agora é fazer então a revisão gramatical por um profissional qualificado. Esse profissional trocará informações com você, tirando dúvidas e para que todas as histórias possuem formatos semelhantes. A terceira e última etapa é a publicação de sua história em uma determinada edição do livro que você decidir e desejar compartilhar. Cada capítulo é uma história. Sim, a sua história terá exclusivamente um capítulo somente com textos e com 10 páginas. O mais interessante ainda é que se desejares publicar outras vezes, o que é aconselhável, e terás novamente outras 10 páginas para você e outro capítulo específico. Então, para iniciar e publicar a primeira parte da sua história, descreva entre os seus 5, 10 e no máximo 15 anos, incluindo a parte comprobatória de teus antepassados italianos. Podes também publicar somente a história dos teus antepassados se possuires informações. Depois, poderá escrever mais sobre você, entre seus 15 aos 30 anos, 30 aos 40. O ideal é entre um período de 10 a 15 anos para cada publicação que conterá as 10 páginas. Se realmente desejares contar totalmente sua história em 10 páginas, a escolha é sua. A quantidade de vezes que ocorrerá a publicação da sua história dependerá somente de você. Umas informações importantes relacionadas a essa primeira edição. O colaborador, que é a pessoa que decidiu por livre e espontânea vontade publicar sua história ou parte dela em determinado capítulo desse livro, está ciente e concorda plenamente que sua história será utilizada para divulgação e marketing nos mais diferentes tipos de mídias. O livro não será comercializado e dessa forma não existem ganhos, royalties, por parte do colaborador. Ocorre o pagamento sim por parte do colaborador para que sua história seja publicada e faça parte deste livro. Haverá um instrumento contratual de cessão e transferência de direitos patrimoniais a ser firmado entre o autor e cada colaborador com o seu capítulo específico, caso não ocorram modificações ao longo do processo. Conto com você.